Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Celino e hoje falaremos um pouquinho mais sobre geografia. O tema hoje, território brasileiro. Venham comigo. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre extensão. Os países que possuem as maiores extensões territoriais, ou seja, aqueles que têm as maiores áreas. Nós temos a Rússia, que é o maior país do mundo. A Rússia tem pouco mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar, o Canadá, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Um detalhe é que os dois países possuem áreas enormes ocupadas por gelo, porque eles estão muito próximos do Círculo Polar Ártico. O Círculo Polar Ártico atravessa esses países. Então, é uma região extremamente fria e vive pouca gente nessas áreas que são extensas, mas cobertas de gelo. Em terceiro lugar, nós temos a China. A China possui pouco mais de 9 milhões e meio de quilômetros quadrados. Em quarto lugar, os Estados Unidos, com 9 milhões e 300 mil quilômetros aproximadamente. E o Brasil, com pouco mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, nós vamos os 5 maiores países do mundo, em ordem decrescente, do menor para o maior. Na ordem do maior para o menor. Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil. Agora, em termos de América do Sul, esses daqui são os países que compõem a América do Sul. O Brasil está aqui sem cor, está na cor cinza. Cinza claro. Nós temos Guiana, Suriname, a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. De todos esses países, aquele que ocupa a maior extensão é justamente o Brasil. O Brasil ocupa a maior área da América do Sul. E o Brasil ele faz divisa com quase todos os países. As duas únicas exceções, o Equador e o Chile, que são dois países que o Brasil não tem limites com esses países, não tem fronteiras com eles. Mas como que é o processo de construção de um território? Esse processo ele acontece ao longo do tempo. É um processo histórico. Então, observemos aqui, nós temos 5 mapas que mostram a formação do território brasileiro. Em 1534, existia o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, que, segundo esse tratado, as terras que ficavam a leste do Tratado de Tordesilhas pertenceriam a Portugal, e as que ficassem a oeste a Espanha. Então, o território que pertencia a Portugal, o território que seria o Brasil, era apenas essa parte aqui. E nesse momento, nosso território não tinha os estados, ele era dividido em capitanias hereditárias. Então, o Brasil, a configuração era muito diferente. Em 1789, nós já vemos que o território brasileiro ele já aumentou, né? Ele já cresceu esse território. Aí nós já temos aqui a presença dos estados. Grão-Pará, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul. Olha Minas Gerais. Minas Gerais ainda não era o território que nós tínhamos aqui hoje em dia. Então era diferente um pouco. Depois, em 1889, no período da proclamação da República, nós vemos aqui que mudou-se pouca coisa em termos de território brasileiro. Nós tivemos aqui nesse período um aumento do território aqui do Mato Grosso. O Brasil conquistou essa terra na Guerra do Paraguai. E a gente percebe também que os estados eles passam a ter um formato muito parecido com o que é hoje, né? E nós temos aqui um território que não pertencia ao Brasil. O território brasileiro se restringia a isso. Em 1943, o território brasileiro já é igual ao que nós temos hoje em dia.
Porém, o nome dos estados era diferente. Nós não temos todos os estados que temos hoje. A partir da Constituição de 1988, nós passamos a ter a configuração e o número de estados igual ao que nós temos hoje em dia. Tudo bem? Então, uma coisa que quero que vocês gravem. O processo de formação, construção do espaço, ele leva tempo. É um fator histórico, ele leva tempo para que isso ocorra. Observe aqui agora nesse mapa. Aqui temos o contorno do Brasil, né? O Brasil todo aqui. Esse mapa, ele mostra no século XVI. Agora, nós vamos falar sobre economia. Como era a economia brasileira no século XVI. Então, observe que aqui tem cores e traços diferentes. Nós temos que consultar a legenda para entender o que cada uma dessas cores, o que esses traços eles estão mostrando. Então, aqui o meridiano de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas. Nessa, a divisão em capitanias. E depois, as cores representam as atividades econômicas. Nessa cor cinza, que eu estou passando o cursor aqui, era a área de extração do pau-brasil. O pau-brasil, madeira que era muito presente na Mata Atlântica, os portugueses começaram a cortar e levar muito para Portugal, porque ela era muito valorizada, utilizada na fabricação de navios, além de utilizar como corante também. Depois, na cor rosa, nós temos cana-de-açúcar. Os engenhos de cana-de-açúcar se estabeleceram nessas áreas. Nós temos vários lugares aqui. Uma curiosidade, por que as cidades elas estão todas no litoral? Isso ocorre porque os portugueses eles vinham de navios. Eles ancoravam no litoral. É lógico que as cidades iriam surgir justamente nesse litoral. É o local onde eles chegavam. Então, o litoral brasileiro começou a ser primeiramente habitado. E as áreas de pecuária, criação de gado. Olha para vocês verem, nós temos uma área aqui. Então, isso, início da colonização brasileira, a partir de 1530, nós vemos que o território brasileiro era muito menor do que é hoje, poucas atividades econômicas. Ok? Agora, nós vamos dar um salto. Já para o século XVII. Nesse período, a gente começa a perceber que existe uma expansão para o interior do país. Agora, essa expansão ela começa a ir além dos limites do Tratado de Tordesilhas, tanto aqui na região amazônica, quanto no sul do Brasil. Então, vamos ver as atividades econômicas. Nesse período, nós ainda temos os engenhos de cana-de-açúcar nas regiões litorâneas, aumentou aqui na região nordeste. As áreas de pecuária, elas passam aí para o interior, principalmente no interior da região nordeste. Por que essa pecuária? Para alimentar justamente essas cidades que surgiram aqui no litoral. E também nós temos aqui na região do estado de São Paulo e agora no Rio Grande do Sul, onde hoje é o Rio Grande do Sul. Aqui na região norte, na região amazônica, nós temos as drogas do sertão. Mas o que são as drogas do sertão? Não é traficante não, tá? As drogas eram medicamentos, temperos que eles buscavam lá na região amazônica. Então eles chamavam de drogas. E um fator importantíssimo para a nossa região, para o nosso estado, a descoberta de jazidas de ouro, o que fez essa população vir mais para o interior, vir mais para as áreas do interior do país. Tudo bem? E nesse período, no século XVII, o Brasil passou a sofrer com algumas invasões, principalmente aqui no litoral do Nordeste, invasões holandesas. Esses holandeses eles foram expulsos depois. Então, século XVI começa a ir mais para o interior do país. Agora, nós já vamos para o século XVIII. No século XVIII, nós vamos ter aqui várias atividades econômicas. Já não existe mais o Tratado de Tordesilhas. Portugal passou, através de negociações com a Espanha, a aumentar o seu território.
Espanha não estava preocupada, porque a Espanha tinha várias outras colônias aqui e estava encontrando bastante prata, bastante recursos minerais nessas colônias, então abriu mão desse espaço. Agora, das atividades econômicas. Em rosa, nós temos aqui cana-de-açúcar, os engenhos de cana-de-açúcar. Depois, em azul, nós temos algodão, as áreas de exploração de algodão, tanto na região nordeste quanto na região norte. Mais abaixo um pouco, nós vamos ver que a pecuária agora espalhou para todo o interior do país quase. As áreas de ouro e diamante também aumentaram bastante. As drogas do sertão continuam como atividades econômicas, principalmente na região norte. E surgiu aqui também áreas de criação de gado nessa região. Então, já percebeu que a economia no século XVIII ela diversificou e foi cada vez mais para o interior, ocupando cada vez mais o interior do país. Vamos lembrar que nesse período o Brasil ainda era colônia portuguesa. Já no século XIX, nós temos no início do século XIX o processo de independência do Brasil. Observem que a atividade econômica agora, olha a quantidade de produtos. Nós vamos ter as drogas do sertão e a borracha, o látex nessa região amazônica. As áreas de pecuária cada vez mais se intensificando. Nós temos na região nordeste, na região sudeste, região centro-oeste, região sul. Depois, nós vamos ter aqui o cultivo do mate. O mate, aqui no sul do Brasil, o mate ele é utilizado no chimarrão, né, que é a bebida típica na região sul do Brasil. O cultivo de fumo em muitas áreas da região sudeste e região nordeste. Cultivo de algodão também permanece bastante na região nordeste. E a cana-de-açúcar continua no litoral, principalmente, e eu já disse da pecuária que se espalhou. Mas tem um produto que agora diz respeito muito ao meu estado, que é Minas Gerais, muito à minha região, que é a região de Guaxupé, que é o cultivo do café. O café começou primeiramente no estado do Rio de Janeiro, depois ele veio para o interior de São Paulo e chegou a Minas Gerais, tornando-se um principal produto de exportação brasileira no final do século XIX e início do século XX. Dá para a gente ver nesse mapa também que já tivemos a construção de ferrovias. Essas ferrovias, tanto para o escoamento da produção mineral quanto para a produção agrícola, levando aos portos e desses portos para exportação. Agora, gostaria que vocês lembrassem um pouquinho, ficassem gravado desta aula, que a constituição de um país, o território desse país, é um processo histórico que leva tempo. E à medida que vai ocorrendo essa transformação do país, desse território, nós temos atividades econômicas que vão se desenvolvendo, umas ganhando força, outras perdendo força. Tudo bem? Um abraço a todos, até a próxima. Dá um joinha lá no vídeo. Até mais.